Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Torturado, escrito pelo Itamar Vieira Júnior. E se você tá chegando agora no canal, já quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar seu comentário também. Não esquece de me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, e o link pra minha conta no TikTok tá na descrição. Lembrando que temos vídeos novos todas as terças-feiras ao meio-dia, então já me segue em todos os lugares pra não perder nada. E sem mais delongas, vamos para a história do livro. Essa é uma leitura muito forte de se fazer. Para quem não conhece esse livro, ele foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2019. O Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes da literatura no Brasil. Então, o fato dele ter sido condecorado com esse prêmio já evidencia a importância dessa leitura. E o livro, ele mostra uma realidade que muitas pessoas podem pensar que o Brasil está muito distante, mas é tudo fruto de um passado escravagista que a gente tem no nosso país. Então, a história se passa numa comunidade rural da Bahia, mais especificamente na Chapada Diamantina, se eu não me engano, que é de onde o Itamar vem, o escritor. Então essa comunidade rural é realmente pobre, as casas não são nem feitas de tijolo, as pessoas todas elas moram em fazendas, né, e trabalham para os proprietários dessas fazendas. Então elas não são as donas das terras, elas não têm casas construídas, os proprietários deixaram elas construírem casas feitas de taipa, feitas de barro, enfim. E essas pessoas, elas vivem da natureza, vivem do plantio, da colheita e tentam sobreviver. É uma realidade muito difícil. Vamos explorar essa leitura. Aqui na capa a gente tem duas meninas, né, que são as personagens principais dessa história. Elas são irmãs gêmeas e elas se chamam Belonísia e Bibiana. Um parêntese aqui é que eu acho os nomes dessa história geniais, assim, quando eu escrevo, pra quem não sabe, então, quando eu tô escrevendo, eu tenho muita dificuldade de pensar em nomes de personagens. Tudo que eu penso eu acho ridículo, horrível e que não funciona. E eu acho que se eu tivesse escrevendo e pensasse, nossa, acho que eu vou dar o nome da minha personagem de Bibiana, eu ia me autocriticar, tipo, nossa, por que eu vou pensar nesse nome horrível? Mas eu achei tão genial e legal ver esse nome, os nomes desse livro, então, Belonísia e Bibiana, tão bom de falar sonoramente, sabe? Enfim, fecha parênteses, é só um comentário que eu achei muito legal os nomes dessa história. Bom, e a Belonísia e a Bibiana, elas são irmãs gêmeas, elas vivem numa casa com o pai e a mãe, a avó e mais outros irmãos. Nesse contexto dessa comunidade rural, o pai da Bibiana e da Belonísia, ele é uma espécie de curandeiro. Aí eu já quero fazer um adendo, porque eu não sou especialista, não sei muito sobre o assunto, então se eu falar algo equivocado, me corrija nos comentários. Mas o pai da Belonísia e da Bibiana, ele é uma espécie de curandeiro. E eles são adeptos da religião que se chama Jaré, que é uma religião que tem ali especificamente na região da Chapada Diamantina da Bahia. A gente pode fazer uma relação dessa religião com religiões de matriz afro. Eu acho que tem uma junção de várias coisas que criam essa nova religião. Então ele é um curandeiro, ele é um guia espiritual, as pessoas vão até a casa dele em busca de cura, em busca de respostas. E eles usam muito das questões medicinais, das ervas medicinais e da natureza. Então a pessoa chega com uma dor de barriga, ele faz um remédio com a plantinha que ele acha. Então é bem nesse nível, assim. As pessoas procuram muito o pai delas pra cura. E a avó delas também tem esse lado totalmente espiritual, sabe? Tanto que o pai herdou da mãe, né? E você vê que a avó é uma figura misteriosa desde o início da história, assim, ela tem os segredos dela, e um desses segredos é uma mala de couro que ela deixa embaixo da cama dela com alguns objetos dentro. E as meninas, as irmãs gêmeas, são tipo super sapecas, elas sempre tentaram ver o que tinha dentro dessa mala, e a avó sempre pegava elas, tipo, ó, não mexa nas minhas coisas. Até que um dia elas conseguem abrir a mala e se deparam com uma faca dentro dessa mala. E a faca era uma faca grande, brilhante. Elas não tinham visto um objeto desse tipo, então elas ficaram meio encantadas com aquilo, tipo, nossa, o que é isso? E por algum motivo, a Belonísia, ela foi tomada por um ímpeto de colocar essa faca na boca. Ela quis fazer isso. E na hora que ela foi colocar a faca na boca, a Bibiana falou, não, eu também quero brincar com a faca, me dá, e puxou. E aí a Bibiana também, a faca super afiada, colocou a faca na boca. E na mesma hora a avó entrou no quarto e elas foram pegas no susto, tipo, o que vocês estão mexendo nas minhas coisas? Saiam daqui! Só que de repente a avó viu que uma delas estava toda ensanguentada.
ela tinha arrancado a própria língua. Nessa parte da história não fica claro qual das irmãs teve a língua arrancada. Aí, bom, a fazenda não tem muitos recursos, ninguém tem carro, por exemplo. Mas aí tem um carro da fazenda que quando surge uma situação assim extrema, eles conseguem usar. Então logo foram para o hospital tentar tratar do ferimento da irmã. Uma pausa aqui nessa história, semana retrasada, eu tive a oportunidade de conhecer o Itamar Vieira Júnior pessoalmente. Eu fui numa palestra que ele deu aqui no Sesc Vila Mariana. E o tema da palestra se chamava A Origem dos Outros, em que ele abordava a relação do livro, né, com o racismo e o livro A Origem dos Outros, escrito por uma outra escritora. E uma coisa que ele falou nessa parte é que foi muito interessante. Quando as meninas chegam no hospital com a família, é o primeiro contato que elas têm com o outro, digamos assim. Vale ressaltar que todo mundo dessa comunidade rural são pessoas negras. E por viverem sempre dentro dessa comunidade, não terem tido acesso externo a nada, elas não conseguem ter a percepção de que existem pessoas brancas, por exemplo, e que existe racismo. É meio que uma bolha de ignorância que elas vivem, não por mal, mas é a realidade delas. Elas nunca tiveram acesso ao que é fora de lá. Então, quando elas vão para o hospital tratar do ferimento da irmã, pela primeira vez elas veem uma pessoa branca. Elas têm contato com o outro, digamos. E elas percebem que as pessoas olham estranho para elas, que as pessoas olham com uma cara tipo, nossa, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo aqui? E elas se sentem mal, deslocadas, enfim, primeiro contato direto que elas têm com o racismo. E apesar disso não ser abordado diretamente no livro, é de uma maneira muito sutil. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, até porque o Itamar mencionou na palestra. E, enfim, também queria falar que este livro está autografado. Como eu tive a oportunidade de conhecer ele autografou o livro, então vou mostrar para vocês. Tá escrito Para Lígia e Meu Abraço, de Itamar Vieira Júnior. Enfim, vamos fechar mais um parêntese e continuar. O livro ele é dividido em 3 narrativas, digamos assim. São 3 partes. A primeira parte é narrada pela Bibiana, uma das irmãs. A segunda parte é narrada pela Belonísia. E a terceira parte é como se fosse um narrador externo. Mas aí eu acho que abre espaço para muitas reflexões de quem é esse narrador. E eu não vou falar aqui porque eu acho que é uma experiência que você, leitor, tem que ter lendo o livro, e eu acho que tá aberto à percepção de cada um, e eu acho que também se eu falar vai ser um pouco de spoiler, então fica um pouco aberto. Quando eu conheci o Itamar, eu fiz uma pergunta pra ele referente ao acho que o último capítulo do livro, que deixa meio que aberto uma questão, e na minha percepção foi de um jeito, e eu falei, foi isso? Ele falou, o que você acha que foi? Eu falei, eu acho que foi isso. Aí ele, e se você parar pra pensar que pode ter sido isso? E eu fiquei... Então, assim, eu quero reler esse livro, pelo menos reler os últimos capítulos, pra eu tentar ler sobre a percepção que ele me passou. Então, eu achei muito interessante. A gente só descobre qual das irmãs perdeu a língua, acho que na segunda parte do livro, então também não vou revelar pra vocês. Mas aí cada capítulo foca em uma irmã. Então a Bibiana, ela acaba se apaixonando por um primo dela. E é claro que ela recebe muita retaliação, porque, bom, a relação com os primos não é muito bem vista, né? E eles acabam se apaixonando e resolvem fugir juntos da fazenda. O primo dela, ele é um homem muito ativo politicamente. Ele é uma pessoa que quer buscar conhecimento, ele quer sair da bolha dele, se expandir, porque ele acredita que todo mundo lá naquela comunidade pode crescer. Então ele quer sair da fazenda, buscar, adquirir esse conhecimento para voltar e garantir uma vida melhor para todos eles. E a Bibiana, ela sempre sonhou em ser professora, então calhou muito bem dos dois quererem ir atrás de estudar para poder voltar e dar uma vida melhor para a família e para toda a comunidade. Então a gente acompanha toda essa relação de militância também, pelos direitos, pelas terras que eles têm direito de ter, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Isso é muito explorado no livro. Muitas coisas acontecem envolvendo, eu não vou falar, mas assim, muita violência. Claro, é igual a realidade de hoje, gente, a gente sabe. Então, é realmente bem pesada essa parte. Partindo para a parte 2 da Belonísia, ela logo se casa com um homem que chega à fazenda. E o livro, ele se passa, eu acho que o livro não é agora, gente, de 2022, a narrativa temporal. Ele é um pouco mais antigo, eu acho que ele se passa ali na década de 80, pelo que eu entendi. Eu acho que isso nem fica claro.
mas não tem celular, esse pessoal não tem acesso, sabe? Logo, só no final do livro é que chega a primeira televisão. A televisão no Brasil chegou na década de 70. Só que pra elite, né? Então eu acho que ela foi mais disseminada ali pelas décadas de 80, 90, então eu acho que a história se passa mais ou menos por ali. E a gente sabe que nesse tempo era costume as mulheres se casarem muito cedo. E ela se casa com esse homem, ele logo parece incrível e se demonstra ser um homem extremamente machista, uma relação abusiva, preconceituosa. E aí essa parte 2 é a história da Belonísia tentando superar tudo isso. Das duas irmãs, a que eu mais me identifiquei foi a Belonísia. Não pela situação que ela passa, porque não é o meu caso, mas assim, pela força interior dela e os pensamentos que ela tem e as atitudes que ela toma. Eu faria exatamente a mesma coisa se eu estivesse no lugar dela. Então eu gostei bastante de conhecer essa parte da Belonísia. E acontecem muitas coisas que eu não posso falar também, porque seriam spoilers. Eu não quero revelar muito da história pra vocês, tanto no final do capítulo 1, ou da parte 1, da parte 2, da parte 3, são coisas reveladoras, então eu acho que você tem que ter a experiência de ler. Eu espero muito que eu tenha feito jus a esse livro nesse vídeo, porque assim, é uma leitura que abre seus olhos, é uma leitura dolorosa, não é uma leitura que você lê em um dia. Eu demorei um tempinho pra ler, porque é uma coisa pesada que você tem que, sabe, interpretar e entender e sentir tudo o que acontece, porque apesar de ser ficção, a gente sabe que essa realidade é muito presente no resto do Brasil. Eu vou até ler aqui atrás as críticas que algumas pessoas fizeram. A definição aqui atrás do livro é um romance que retrata com extrema habilidade narrativa um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Um texto épico e lírico, realista e mágico. E tem muita magia mesmo, se você parar pra analisar. Aí o Milton Raton falou, um belíssimo romance, tenho pouquíssimas certezas nesse mar de incertezas, mas acho que você é um dos escritores mais talentosos da nova geração, falando do Itamar Vieira Júnior. E por fim a Daniela Thomas fala que o livro é um assombro, um acontecimento, recoloca tudo no seu devido lugar, tem a força de uma revelação, como aquelas que se passam na vida dos santos e que mudam tudo. As personagens são gigantes, do tamanho da sanha dessa diáspora lúgubre de que é feito o povo desse país. E é isso, a sensação final que eu tive ao ler o livro foi, caraca, olha só essa comunidade, o tanto que eles sofreram, as dificuldades que eles enfrentam. Mais à frente da história, a gente vai percebendo que existe muito preconceito, existe muita violência, problema com tomada de terra da região. Então assim, o livro ele aborda racismo, ele aborda desigualdade social, falta de política pública, falta de acesso à educação. Cara, é realmente uma realidade do Brasil. E é uma leitura pesada, mas eu acho que é uma leitura essencial. Não é à toa que o livro foi tão premiado. Prêmio Leia 2018, Prêmio Jabuti 2019. Eu realmente recomendo esse livro muito pra vocês. Mas, cara, essa é uma leitura que realmente vale a pena. Vocês precisam ler esse livro. Então é isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, e eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, assim como a minha conta pro TikTok tá na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!